Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e olha, o mundo da Fórmula 1 é capaz de nos proporcionar coisas extraordinárias e as notícias mais surpreendentes de todas. E agora a gente vê essa situação em que a Sky Sports italiana crava que Max Verstappen será piloto da Mercedes em 2026 e que ele irá substituir o George Russell. Eu acredito, inclusive, que o George Russell será piloto da Red Bull, caso isso aconteça, porque a Red Bull teria que ser estúpida por deixar o Russell passar, visto que ele é um piloto muito melhor do que qualquer um do que eles têm disponíveis no momento para assumir o cockpit, né? Eu não consigo imaginar ninguém dessa academia melhor que o Russell, nem Avid Lindbad, Isaac Hadjar, Lawson Tsunoda. O Russell tá muito acima desses caras, né? É isso, essa notícia. Muita gente já tá cravando o funeral da Red Bull e a ascensão da Mercedes, e não acho que é assim que funcione, né? Porque a questão é, a gente está vendo um ano que o Max Verstappen não está dominando como nos anos anteriores. Já no ano passado a gente já via essa questão dele já tá sofrendo bastante, né? De ele não tá conseguindo controlar a categoria como antes, quando a Red Bull deixou de ter o melhor carro, né? E a questão que a gente coloca é, qual é a garantia que a Mercedes vai ter o melhor carro no ano que vem? Não é só pela presença do Verstappen, a Red Bull tem isso agora e não domina a Fórmula 1. A coisa que a gente tem que dizer aqui, né, tipo, hoje o papel do piloto no desenvolvimento do carro ele é muito diminuto comparado ao que era na época dos testes, né? Lá em 2011 para trás, 2011 foi o ano que foi proibido, 2010 para trás a gente tinha muitos testes em pistas privadas, não era só pré-temporada. A pré-temporada era o período oficial da FIA de testes, mas antes você já podia testar o carro à vontade, né? E você testava durante a temporada, por isso que surgiam milhares de novas inovações o tempo todo, né? Porque você podia testar a roda antes de colocar dentro do carro, né? E a questão é, lá o piloto tinha um papel fundamental, por isso que eu acho que no contexto atual é impossível você fazer o que o Schumacher fez na Ferrari, porque ninguém testava o carro igual ele testava, 900 quilômetros por dia, tipo, que é a distância de 3 coisas, que vai fazer isso na tua Fórmula 1, não é? Eu não acho que ninguém tem esse espírito que o Schumacher tem. E aí, o que eu quero dizer com isso? O papel de um piloto para desenvolver uma equipe como o que o Schumacher fez na Ferrari não é replicável, entende? Você depende muito de pessoal, você depende muito de bons projetistas, você depende muito de uma equipe que entenda bem da mecânica, de chassi e tudo isso. Eu não acho que a Mercedes tem o grupo mais competente da Fórmula 1 atualmente, né? Porque muita gente vai lá, fala um monte de coisa de falar que o Schumacher é o responsável pela Mercedes ter virado a grande equipe de antes, que ele preparou a estrutura. Para mim isso é bobagem, entende? Eu acho que o Schumacher veio com merchandise, talvez porque a equipe ainda acreditava que ainda tinha lá gasolina no tanque dele para ajudar. Talvez 2010 tinha isso, né? Tipo, porque 2010 podia testar o carro, né? E ele poderia participar mais do desenvolvimento. Mas a verdade é que assim, né, 2011, 2012 já não tinha mais isso. E a Mercedes não necessariamente melhorou, ela andou para trás, inclusive. 2011 o carro foi pior que 2010. 2012 conseguiu até ganhar uma corrida, teve seus momentos de ouro, mas no geral o carro até pontuou menos. Então assim, 2013 que é a virada da panqueca. E sabe por que a Mercedes começou já a virar um carro muito competitivo em 2013? Um nome que chegou na equipe naquele ano, Aldo Costa. Não foi nem o Hamilton. Assim, ter bons pilotos obviamente é fundamental. Mas o nome do Aldo Costa, por que eu cito ele? Ele foi o engenheiro aerodinâmico da Ferrari por muitos e muitos anos, entende? Ele não foi o principal, Rory Byrne foi o principal por anos, mas a Ferrari de 2008, a Ferrari de 2007, foi ele que desenhou, gente. Esse cara entende de aerodinâmica pra caramba. E esse cara projetou as Mercedes daqueles anos. Aliado ao motor fantástico que a Ferrari construiu, que a Mercedes construiu naqueles anos, tendo muita vantagem de cavalaria por um bom tempo, né? Eles tinham um engenheiro de aerodinâmica brilhante que conseguiu antecipar grandes carros em todas as mudanças de regulamento até 2022, que, olha que novidade, ele não era mais o projetista-chefe, ele se afastou dessas funções. Em 2021, inclusive, já não tinha tanta presença. Então, assim, lembra que a Mercedes de 2020, que tinha aquela obra-prima da engenharia, e aí em 2021 já é um carro mais vulnerável, ele já não participava tão ativamente. É a mesma coisa que acontece com o Adrian Newey saindo da Red Bull para ir para Aston Martin agora, né? E a questão é, a gente tem uma Mercedes que depois disso não fez um grande carro. A verdade é que os carros de 2022, 23, 24 até 25 não são carros horripilantes, mas não são carros vencedores, né? Eles tentaram dar um salto maior do que a perna, né? Tipo, vamos fazer o carro sem side pods, né? O zero pod, né? Mas não era o Aldo Costa projetando, eram lá os visionários que a Mercedes empregou e que hoje estão lá, né? Tipo, a Mercedes não tem mais esse gênio da aerodinâmica por trás. Eles têm um grande motor. Ótimo, a Mercedes fornece motor para outras 3 equipes, pelo menos. A gente vai ter motor Mercedes na McLaren, que ao meu ver tem os melhores projetistas atualmente, não à toa tem o melhor carro. O carro da McLaren dá um banho em todo o resto do grid até agora.
Eles vão ter um motor para Alpine, que tem um carro interessante. Na Áustria a gente viu um desempenho ruim, mas a gente tem que lembrar que eles estavam perdendo meio segundo por volta por causa dos motores. Tentem imaginar a corrida da Alpine com 31 segundos a menos, entende? Isso talvez até mais pelo aspecto de que em ritmo de corrida a questão do motor pode até ser agravante, né? Mas para pensar que a volta do Gasly meio segundo mais rápida colocava ele em segundo lugar do grid, o carro da Alpine não é tão ruim assim não. E a questão é, a gente vê isso, esses caras vão ter motor Mercedes ano que vem, a Williams vai ter e tudo isso, então não tem garantia que é o carro dominante. Mais do que isso, não tem garantia de que a Red Bull vai naufragar sem o Max. Porque assim, a Red Bull tá essa situação terrível para o segundo piloto por causa do Max. Porque a Red Bull faz tudo que o Max deseja ao cansaço. E eu até fico assim um pouco chocado, né? O Max Verstappen salta o barco da Red Bull desse jeito, né? Que é a equipe que, ó, fez a carreira do cara até a Fórmula 1, deu ele a vaga a Toro Rosso com apenas 17 anos de idade, trouxe ele para a Red Bull no primeiro momento que surgiu a oportunidade de chutar a bunda do Kvyat, eles fizeram isso. E olha que o Kvyat em 2015 tinha terminado a temporada à frente do Ricciardo e já conseguido o único pódio da equipe até 2016. Ok, não acho que é errado, porque no final o Verstappen ele é muito mais piloto que o Kvyat, mas vai lá. Em 2016, 17, né, fez as suas grandes corridas também, mas fez um monte de lenha também, bateu um bocado, causou baderna com um monte de pilotos, era uma personalidade difícil de lidar, não aceitava o contraditório dentro da equipe, entende? Batalhava com muita agressividade até com o companheiro Daniel Ricciardo, que na época era o primeiro piloto, né? Ok que a Red Bull já estava direcionando as atenções ao Verstappen, né? Mas a verdade é que o negócio ficou ali, ele bateu no Ricciardo mais de uma vez. E a Red Bull é a única equipe que passaria a mão na cabeça dele durante todas essas condições, né? Aí o que acontece? Ele, em 2019, quando o Ricciardo sai da equipe, a Red Bull toma uma decisão já em 2018 já havia isso, de fazer o carro totalmente ao gosto dele. E aí eles queimaram um monte de carreiras de segundo piloto, do Gasly, do Albon, eles queimaram a carreira do Sérgio Pérez, que por anos foi um cara que se solidificou no meio do pelotão, mostrando um piloto extremamente confiável, consistente, conservava bem os pneus. E assim, queimaram a reputação do cidadão, né? E aí o Pérez, vale lembrar, teve um momento específico na Red Bull que ele andou muito próximo do Max Verstappen. Eu acho que muitas pessoas até reduzem isso, até fingem que não aconteceu, que foi o início de 2022. A gente tem que lembrar que ao fim do GP de Mônaco, a distância entre o Verstappen e o Pérez era de apenas acho que 15 pontos ou 10. Lembrando que ele tinha abandonado o Grande Prêmio do Bahrein na última volta quando era terceiro. Se ele tivesse concluído aquela corrida, ele era basicamente empatado com o Max, né? E aí a gente tem que lembrar que fizeram um jogo de equipe contra ele lá na Espanha, ele estava à frente, ele tinha assumido a liderança e a Red Bull mandou ele entregar a posição. E é claro, a gente teve o GP da Arábia Saudita que o Latifi atrapalhou ele. Ele poderia ter ganhado 3 corridas naquele ano, naquela primeira metade. Aí você pensa, o carro está andando bem com os dois pilotos, vamos manter isso? Não, vamos fazer o carro do jeito que o Verstappen gosta, porque o Verstappen não se sentia totalmente confortável com aquele carro mais neutro, né? E aí o que aconteceu? A gente viu o desempenho de um despencar e o outro subir. Ok, se paga, o cara foi campeão várias vezes. O que eu quero dizer com isso? A Mercedes fará tudo isso pelo Verstappen, né? Estão dispostos a fazer isso? Porque no final, se eles vão demitir o Russell, que é um piloto com experiência, que é um piloto rápido, que vem fazendo uma grande temporada, inclusive, a temporada do Russell para mim é melhor do que a do Piastri, ela é melhor do que a do Norris, a questão é que os caras estão com carros muito melhores. Mas o Russell é o cara que está levando esse carro da Mercedes, que é fraquíssimo perante a McLaren, para até próximo do Max Verstappen no campeonato. O carro da Red Bull, ao estilo do Max, na mão dele, tem rendido mais do que o da Mercedes. E a questão é, a gente está vendo esse cara aí sendo chutado. Aí a gente vai fazer o Max Verstappen ser companheiro do Kimi Antonelli. Aí a gente vai fazer o carro ficar cada vez mais arisco, cada vez mais difícil de guiar e vai queimar um piloto de 18 anos de idade, né, que vai ter 19 na próxima temporada. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A Mercedes está disposta a fazer isso, né? Porque o Max Verstappen ir para a Mercedes, eu não acho que é garantia de vitória. Óbvio, é um piloto extraordinário, de habilidade incrível, mas eu acho que é uma demonstração de falta de gratidão com o que a Red Bull fez por ele nessa passagem inteira na Fórmula 1, o cara rasgar o contrato que vai até 2028, porque a equipe vai estar ruim na próxima temporada. Primeiro, não dá para ter certeza que isso é verdade, os caras podem ter feito um bom carro também. Eu sei, o carro dessa temporada não é essa catástrofe toda que as pessoas estão comentando. Porque o carro não está acompanhando a McLaren. Ninguém está acompanhando a McLaren, nem a Mercedes. A Red Bull, inclusive, acompanha a McLaren muito mais próximo do que a Mercedes esse ano. Eu não acho que trocar o Russell pelo Verstappen, o carro do jeito que o carro da Mercedes é, ele magicamente vai lá, tá do mesmo jeito que o Verstappen leva a Red Bull. Eu não vejo dessa forma.
Porque teve 20 semanas que a Red Bull estava ruim e ele andou atrás da Mercedes também. A gente sabe que assim, um piloto pode fazer muita diferença? Pode. Mas existe um limite para o que ele pode fazer. O Senna não foi campeão todos os anos da carreira dele, Schumacher não foi. Então assim, eu entendo que o piloto vá querer um carro melhor. Tudo isso, mas rasgar o contrato e tudo isso, eu acho que isso é um negócio até, por tudo que aconteceu, pela equipe que possibilitou um tetracampeonato mundial, cara, eu acho isso aí sacanagem, entende? É meio falta de gratidão. E a questão é, tipo, ele tá trocando isso por um projeto que não necessariamente vai ser o vencedor na próxima temporada. E a gente vai ter que ver se o regulamento de motor não vai mudar. Até porque esse regulamento dos motores ele não nasce muito vivo. A gente sabe que tem muitas críticas sendo feitas, muitos problemas a serem resolvidos. Nada garante que esse regulamento vai permanecer da mesma maneira até o fim da próxima temporada. Muita coisa pode mudar. Então, vamos ver o que vai acontecer nisso. Mas é uma decisão que eu acho assim, julgo questionável pela parte assim, até porque a Mercedes também dá a ideia de que o problema nesses últimos anos são os pilotos, né? Mas os pilotos, a gente tinha quem? Lewis Hamilton e George Russell, né? Os pilotos, né? Não tem como a gente ser campeão com esses caras. Tipo, a gente foi campeão com o Hamilton 6 anos, né? Mas agora, claramente, a culpa é dele, né? Tipo, assim, não faz sentido a Mercedes tentar colocar a culpa como se fosse do piloto, né? E assim, se eles querem o Verstappen, tem que estar disposto a entregar tudo que ele quer. Isso às vezes pode queimar o segundo piloto, porque a forma dele de guiar é muito diferente. Será que os projetistas da Mercedes entregam o que o Verstappen deseja tanto? Esse carro hipersensível, esse carro com frente muito responsivo, com traseira solta? Eu quero ver. Eu quero ver se a Mercedes faz isso. E eu quero ver o que a Red Bull faz agora, se vai realmente atrás do Russell. Para mim, se vai atrás do Russell, eles podem mudar a natureza do carro para algo mais estável. Eles podem voltar a ter um carro interessante também, nunca se sabe o que vai acontecer. Mas a verdade é que, assim, eu não vejo a Mercedes sair da água para o vinho, eu não vejo a Red Bull naufragar só porque o Verstappen saiu, porque eu não acho que ele detém o monopólio da qualidade de pilotar um carro de Fórmula 1. Eu não vejo dessa forma, não. Então, a questão é, vamos ver o que vai levar a isso, se vai ser confirmado ou não, mas obviamente é um grande choque, uma grande bomba dentro do mundo da Fórmula 1. E vamos ver aí o que a Mercedes faz, mas eu falo aqui, né? A Mercedes não tem mais o Aldo Costa liderando o projeto de aerodinâmica. Se conseguirem convencer, pagar a grana para ele voltar a projetar, talvez aí eu acredite mais. Mas até lá eu vejo a Mercedes até com carros assim muito instáveis. Esse ano a gente vê um carro da Mercedes que tem ritmo de corrida pavoroso. Vai lembrar que nessa última corrida o Russell estava tomando tempo até do Bortoleto em alguns momentos da corrida. Então vamos ver o que vai acontecer, porque eu não vejo essa garantia de que tudo muda da água para o vinho. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.